Então, pessoal, vamos aqui, mais uma vez, derivar essa função tangente hiperbólica, tá? Então, perceba que o tangente hiperbólico tem como argumento raiz de 1 mais t à quarta. Então, lembrar, pessoal, que a derivada da tangente hiperbólica nada mais é do que a secante hiperbólica ao quadrado. No entanto, eu vou ter que derivar também esse termo aqui. Então, eu vou ter que fazer uma regra da cadeia. Tudo bem? Então, se vocês estão a par disso, dessa questão, basta fazer o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Y' vai ser igual. Então, a derivada da regra da cadeia, como é que vai ser? Como é que é aqui? O que acontece? Então, a derivada da tangente, então a derivada que quem está é a função que está externa, vezes a derivada da função interna. Então, a derivada vai ficar assim. Vai ficar secante hiperbólico ao quadrado de toda essa raiz aqui, 1 mais t à quarta, vezes a derivada dessa raiz. Então, vai ficar assim, ó, 1 mais t à quarta, a derivada desse cara. Então, pronto. É isso aqui, pessoal. Eu ainda preciso derivar esse termo. Esse aqui já está ok. Então, como é que eu vou fazer agora essa derivada? Então, aqui, pessoal, o y' vai ficar da seguinte maneira. Y', eu vou repetir esse termo, secante hiperbólico ao quadrado. A partir de agora, eu vou sempre repetir esse primeiro termo. Então, está aqui, vezes... Pessoal, aqui eu tenho que transformar essa raiz. E eu vou transformar da seguinte maneira. Aqui eu não estou derivando ainda. T à quarta elevado a 1/2. Ok? Porque aqui, isso aqui tudo está elevado a 1 e esse índice aqui é 2. Então, transformei elevado ao meio e aqui eu vou colocar minha derivada, porque eu ainda não derivei esse cara. Eu só reescrevi para poder derivá-lo. Então, agora eu vou ficar com y' igual, e aí eu vou repetir esse termo, secante hiperbólico ao quadrado, 1 mais t à quarta, vezes. Agora sim eu vou derivar esse cara. Então, a derivada dele aqui também vai ser uma regra da cadeia. Então, o que vai acontecer? Esse 1/2 vai cair, tá? Vezes esse termo, 1/2 menos 1. Vezes a derivada do que está dentro do parêntese. Então, claro, pessoal, vocês poderiam ter substituído isso aqui por 1. Não tem problema, tá? Mas eu estou fazendo assim meio que direto. Então, vai ficar 1 sobre 2. Repete aqui o termo 1 mais t à quarta 1/2 menos 1, tá? E aqui, continuando da derivada, não é isso? Vezes a derivada do que está dentro do parêntese novamente. Então, eu estou fazendo aqui uma regra da cadeia e aqui também eu precisei fazer uma regra da cadeia para esse termo. Então, pessoal, está finalizando. Essa derivada está quase finalizando. Então, eu vou copiar esse termo aqui, ó. Tá? Vou copiar esse termo e vou escrevê-lo aqui. Eu vou escrever aqui ao lado. Então, aqui, ó, esse é o primeiro termo que eu não mudo mais. E eu vou só organizar agora esse termo bem aqui. Então, aqui vai ficar menos 1/2. Com isso, esse termo aqui vai descer. E aqui eu ainda tenho que derivar. Então, vamos fazer com calma. Então, vai ficar assim, ó, 1/2. 1 mais t à quarta menos 1/2. Vezes, ó, pessoal. Então, voltando aqui, ó, só resolvi isso. 1/2 menos 1, menos 1/2. E aqui eu derivo a derivada de quem? Da soma. Então, a derivada do primeiro termo vai dar 0 e a derivada do segundo é a derivada da potência. Então, isso aqui fica assim, ó. 0 mais 4 cai, t a terceira. Pronto. Praticamente nós terminamos a questão. Agora é só organizar, pessoal. Então, aqui, ó, você percebe que esse 4 eu posso cancelar aqui com esse 2, tá bom? Então, vai aparecer um 2 aí na frente. Então, eu vou ficar com 2. Outro detalhe importante é o t à terceira. Então, eu não tenho como cancelar, então fica t à terceira, secante hiperbólico ao quadrado de todo aquele parêntese ali, t à quarta, fecha parêntese. E agora, Fabiano, ó, esse 2 foi embora aqui com esse 4.
Então tá aqui o 2. O t, a terceira, tá aqui, beleza? Secante hiperbólico aqui, mas está faltando esse termo aqui, bonito. Esse cara aqui, ó, ele está elevado a um número negativo, ainda é fração. Então eu tenho que jogar esse termo todo para o denominador. Então eu vou colocar aqui, ó, no denominador, tá? E eu coloco como 1 mais t a quarta. Tá bom, pessoal? Então esse cara aqui, ó, ele vai para o denominador. Só que quando ele vai para o denominador, essa potência se torna positiva. E como ela é positiva, aí eu posso transformar ela nessa raiz aqui. Então, essa aqui é a resposta da nossa derivada. Tudo bem, pessoal? Então, uma questão bem legal, muito por conta que você tem que usar a regra da cadeia aqui, ó, 2 vezes. Então, vamos passar adiante. Vamos passar para a próxima questão. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato, tenta falar comigo, para que a gente possa tirar essas dúvidas. Perceba que aqui eu fiz um passo já um pouco mais rápido, mas eu acredito que você já está entendendo o que está acontecendo aí. Caso não esteja, tira a dúvida comigo. Então, pessoal, aqui agora vamos resolver essa derivada dessa função. Então, aqui vocês percebem que tem uma multiplicação entre o x à terceira e o seno hiperbólico. Tá? Então, tem uma multiplicação aí. Só que, antes de começar a fazer essa derivação, antes de derivar essa função, eu vou reescrever esse seno. Tá? Então, antes de derivar, eu vou tentar simplificar essa função. Então, como é que vai ser feito, Fabiano? Então, vamos lembrar o seguinte. Lembra, pessoal, que quando eu tenho assim, ó, seno hiperbólico de x, eu posso reescrever assim, ó, exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2. Lembrou agora? Ah, beleza. Então, aqui, ó, aqui é seno hiperbólico de ln. Então, no lugar desse x, eu tenho que escrever o quê? O logaritmo natural. Então, vamos escrever y. Não é y', pessoal, porque eu não estou fazendo a derivada. Eu estou tentando simplificar as coisas. Então, eu vou fazer assim, ó, x à terceira vezes. Aí, aqui eu vou colocar um colchete para organizar a minha conta. Então, fica ln de x. Tudo bem? Fazendo a comparação aqui, ó. Porque aqui o meu argumento é x, mas aqui é o ln. Então, no lugar do x, eu vou colocar o ln. Tranquilo. Então, aqui vai ficar menos exponencial de menos ln de x. Tudo isso dividido por quem? Por 2. Maravilha, Fabiano. Então, o que eu fiz até agora foi isso. Lembrar como é que eu escrevo o seno hiperbólico em função das exponenciais e reescrever esse seno hiperbólico de ln de x aqui, ó. Tudo bem. Pessoal, eu também tenho que lembrar do seguinte: y é igual a x à terceira. Então, vou colocar meu colchete aqui, exponencial de ln de x menos. Pessoal, uma propriedade do logaritmo, ó, esse menos aqui, ó, eu posso colocar aqui como uma potência. Então, eu posso reescrever essa função da seguinte maneira, ó. Presta atenção. Então, exponencial de ln de x, tudo isso elevado a menos 1. Eu posso escrever dessa maneira, tá bom? As propriedades do logaritmo me permitem isso. Ótimo, Fabiano. Então, toca o barco. O legal, qual é? Nós sabemos que exponencial de logaritmo, isso aqui vai dar origem ao quê? A um x. Então, aqui também vai dar um x. Só que esse x aqui está elevado a 1 e esse x está elevado a menos 1. Então, não esqueçam aqui o 2. Então, vamos para frente. Y é igual a x à terceira. Aí, aqui, ó, fica, então, x menos 1, dividido tudo por 2. Olha aí como está ficando linda a nossa questão. Então, pessoal, agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente multiplicar esse x à terceira com esse x e esse x à terceira com x menos 1. Tá? Então, mesma base, soma as potências. Então, aqui é 3 e 1. E aqui é 3 e menos 1. Então, eu vou somar essas potências. Como é que eu vou ficar com isso agora, Fabiano? Eu vou ficar aqui, ó. Não perde aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. X a quarta sobre 2. Não pode esquecer o 2 aí, tá? Então,
x à terceira com x à quarta sobre 2, menos, aqui, pessoal, ó, x à terceira com x menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Então, olha como você encontrou uma equação, uma função simples, comparado com esse seno hiperbólico aqui, de ln de x. Então, agora você pode simplesmente derivar essa função. Tá? Então, agora você vai derivar essa função aqui bem mais simples. Então, aqui, ó, vamos fazer aqui a derivada y'. Quem é? Então, aqui, ó, vamos ver aqui. Então, x à quarta, então, regra da potência. Lembrando que isso aqui é uma constante, então ele não vai ser derivado aqui. O 2 só vai continuar. Então, o 4 vai cair, 4 menos 1. Então, eu vou ficar com quem? 4x à terceira sobre 2. Do mesmo jeito, eu faço para o x ao quadrado. Então, eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com menos 2x sobre 2. Olha aí, pessoal. Que coisa mais linda. Y' vai ficar o quê? 2x à terceira menos x. Então, essa é a derivada dessa questão letra E, que é um x à terceira vezes seno hiperbólico de ln de x. Perceba que escrever o seno hiperbólico dessa maneira me proporcionou uma função muito mais simples de ser derivada. Então, você tem que ter essa ideia, porque essas identidades podem ajudar na hora de fazer a sua integração. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, vamos aqui, só para fechar, tá? Estamos aí com um pouco mais de 10 minutos, então dá para fechar só com as integrais agora, tá? Dessas hiperbólicas. Então, a integral de seno dá cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, mais a constante, porque aqui eu estou falando de integral indefinida. Secante ao quadrado hiperbólico, né? Na tangente hiperbólica. Cossecante hiperbólica ao quadrado, menos cotangente. Aqui está faltando hiperbólico. Secante com tangente, menos secante. Cossecante hiperbólica com cotangente, cossecante hiperbólica. Beleza, pessoal? Então, vamos tocar para frente aí. Vamos ver o que acontece quando eu peço para resolver essa integral. Então, para aquecer os motores, pessoal, para aquecer os motores, essa integral bem tranquila, tá bom? Então, é só para começar. Então, o que você faz aqui para encontrar a antiderivada, ou então a integração, né? A função primeira. O que você faz? Aí é um seno hiperbólico, então você percebe que tem um seno hiperbólico de 1 menos 3x. Então, eu vou chamar isso aqui de u. Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó, u igual 1 menos 3x. Então, consequentemente, eu tenho que derivar esse u em relação a x também. Então, isso aqui, pessoal, vai dar menos 3. Então, perceba, eu tenho u, eu escolhi o u dessa maneira, que é 1 menos 3x, e ao derivá-lo, eu só encontrei o menos 3. E agora eu vou substituir. Então, eu vou ficar com a integral de seno hiperbólico de u, agora o 1 menos 3x é u, e o dx. Quem é o dx? O dx nada mais é do que du sobre menos 3. Então, du dividido por menos 3. Olha aí. Então, isso, pessoal, nada mais é do que menos 1 sobre 3. Então, isso aqui é a constante, ó. Tem um 1 aqui. Então, ele vai sair desse integrando e eu vou ficar simplesmente com seno hiperbólico de u du. E isso eu sei. O que é a integral de seno hiperbólico de u du? Está aqui, ó. É cosseno hiperbólico de u. Só isso, pessoal. Entendeu? Então, aqui fica assim, ó. Menos 1 sobre 3 cosseno. Tá? Então, aqui eu vou trocar e colocar cosseno hiperbólico de u mais c. Mas quem é u? Menos 1 sobre 3 cosseno hiperbólico de 1 menos 3x mais c. Então, está aqui, só para aquecer os motores, integração dessa letra A. Beleza, pessoal? Até a próxima.